Lá. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Bênção, né? Vamos dar continuidade hoje na aula 2, como a gente havia organizado, né, para dividir esse módulo. E aí nós estamos na continuidade da parte 1. Esse módulo divide-se em duas partes, tem a parte 1 e a parte 2. Na parte 1 nós iremos ter 4 aulas e a parte 2, 2 aulas, tá? 2 encontros. E aí nós estamos indo para a segunda aula da primeira parte, né? E hoje nós iremos ver o capítulo 3, que é missões dos morávios, né? Teve um erro de digitação aqui. Aí tá Maróvias, mas é Morávios, né? Os irmãos Morávios, tá? Pode até corrigir aí, a gente não incorrer neste erro. Bianca, depois só acende lá, por favor. Já tá um pouquinho escuro aqui para mim. Certo? Aqui no nosso material, aí, melhorou. Nós havíamos combinado, né, de eu seguir no resumo. Que aí no resumo a gente consegue sintetizar e trabalhar cada capítulo, cada tópico a ser trabalhado e fechar aqui o nosso propósito. Nosso intuito hoje é começar aqui no capítulo 3, passar pelo 4, 5 e encerrar no 6. Desafiador. Então, tem fé, né? Glória a Deus. Então, para que eu pudesse alcançar esse objetivo, e como esse módulo é mais volumoso também, aí para a gente não deixar de ver e pelo menos tratar do assunto, eu adotei a ideia da sugestão da irmã, né, para fazer resumos. E aí eu pego os principais pontos desses capítulos, faço uma síntese e traço os principais pontos para que a gente possa abordar aqui em sala. E aí eu fiz o resumo, está aqui pronto. E do resumo a gente vai trabalhando conforme que está no nosso material. Esse resumo é extraído do material. Algumas coisinhas eu acrescento, que é de livros que eu tenho, e aí eu pego alguma coisa que agregue, coloco aqui, para deixar mais robusto, né? Tá? E aí a gente vai seguindo. Então aqui no nosso material é na página 23, página 23 do material. Nós vamos começar sobre as missões morávias. Tá? As missões morávias, nós tivemos aqui com, pelo menos o seu cabedal, com os irmãos morávios. Foi liderado pelo conde Zinzendorf e surgiram no século XVIII. Lembra que na aula passada a gente fez aqui uma linha do tempo, né? A gente traçou a linha do tempo e paramos na nossa abordagem no século XVII. E aí agora a gente vai para o século XVIII, caminhando, estamos avançando. E surgiu no século XVIII como uma das maiores igrejas missionárias, levando a sério o que se tem lá em Mateus sobre a grande comissão. Né? Eles abraçaram a causa a respeito da grande comissão. Tá? E os missionários dessa era, ou esse grupo dessa igreja que foi formada, eles tinham como o intuito era simplesmente pregar o evangelho, fazer missões, mas não somente indo, pregando, mas principalmente vivendo. Eles tinham como uma máxima deles, era viver a prática do evangelho. E assim pudessem pregar com a sua vivência, com a vida, né? Pregar com a vida, tá? Isso aqui foi um marco dessa época
e especificamente dos irmãos morávios, tá? E eles tinham como, apesar da sua vida, mas eles também trabalhavam. E todos os missionários morávios, eles deviam levantar o próprio sustento. E geralmente atuavam como artesão, fabricando peças para o exterior. Essa instituição da Igreja Missionária dos Morávios, ela teve o seu nascedouro no início do século XVIII, por volta de 1722. Então ela deu início ali, foi o remanescente desta obra e foi iniciada por John Hus, que a gente até viu aqui naquela de evangelismo integral, né? John Hus foi quem deu esse início. Ele iniciou numa aldeia chamada de, nessa aldeia ele chamava essa reunião, este início dessa obra missionária como a Cabana do Senhor, porque iniciou o trabalho numa aldeia, e aí dava o nome de a Cabana do Senhor. Também, ainda na página 23, a gente vai ver como um apanhado que o objetivo supremo dos irmãos moráveis era espalhar o evangelho até os confins da terra, por meio da vivência do evangelho. Então a gente percebe que o propósito aqui principal era pregar o evangelho até os confins da terra. Eles não tinham nenhum propósito de parar. O intuito aqui era até os confins da terra. Daí, teve-se a influência deste conde chamado Zinzendorf, que ele, por mais ter sido um conde, mas ele foi assim uma peça fundamental, já aqui passando aqui adiante, ele foi uma peça fundamental para que este trabalho missionário pudesse difundir para o mundo. Através deste conde Zinzendorf. Um nome bem diferente, né, para a gente pronunciar. E com a influência pietista, foi educado sobre os ideais do movimento pietista, que promovia igrejinhas na igreja. Chamava-se assim os pequenos grupos, igrejinhas na igreja, que eram reuniões de oração e estudo bíblico. Porque se tinha o culto oficial, mas tinha os momentos de reuniões, de oração, de estudo, e aí esses momentos era chamado de igrejinha na igreja. O que hoje nós chamamos de departamentos, digamos assim, né? Departamento de oração, né? Que é departamento. E aí tem a programação da igreja. Esse trabalho, na época, era chamado de igrejinha dentro da igreja. Já com os pietistas, né? E aí foi onde o conde Zinzendorf recebeu a sua maior influência. E este conde, ele ao ver uma pintura de Cristo coroado de espinhos em um local chamado Düsseldorf, é um nome, acho que é alemão esse nome aqui, não sei pronunciar aí. Com os dizeres, ele via a figura de Cristo, o desenho de Cristo, a pintura de Cristo, coroado de espinhos, e nessa pintura tinha uma frase, tinha desenho de Cristo, coroado, e uma frase. E a frase dizia assim: tudo isto fiz por ti, que fazes tu por mim? E aí, isto constrangeu o Zinzendorf, o conde, de modo que reforçou
a sua decisão para viver para Cristo. Isso meio que confrontou ele. Para a gente ver como é que nasce uma chama missionária, né, digamos assim. Às vezes é uma palavra de confronto, né? Às vezes é uma pregação, às vezes é uma situação, às vezes é onde você encontra a certeza do seu chamado. Hoje em dia é muito comum as pessoas terem essa certeza através de profecias, né? Profecias. Se Deus levantar alguém para falar e a pessoa ainda fica relutando ainda, né? Ainda pede confirmação várias vezes ainda para ver se é realmente aquilo mesmo, né? Não que a pessoa venha, às vezes até, temos aí dois cenários. Um, a pessoa desconfiar se é de Deus mesmo, e outro é a pessoa relutando para não ir, né? Porque não quer abrir mão, não quer abnegar aquilo que ela está desenhando para a vida dela. E a gente sabe que a obra do Senhor é renúncia, né? É renúncia e muita renúncia, tá? Os próprios apóstolos, eles tiveram que passar por isso, renunciar. E até indagaram Jesus, dizendo, mestre, nós deixamos casa, deixamos a família em prol de ti, o que receberemos? Né? Aí Jesus disse que tanto nesta vida quanto na outra receberia 100 vezes mais. Né? Não só nessa, mas também na outra. Pai do Senhor. A gente percebe que é necessário renunciar, né? É uma renúncia realmente. É uma renúncia. E se é uma renúncia, estamos na página 24, tá, irmão? Se é uma renúncia, é óbvio que alguém vai indagar, vai perguntar a Deus, pedir para confirmar se é de Deus mesmo, se não é. E isso ainda tem que passar pela aprovação do homem também, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia tem que passar pela aprovação do homem. Antigamente bastava se dispor. E aí era enviado, inclusive alguns missionários até questionaram há um tempo atrás, e talvez ainda hoje falam, que algumas igrejas, alguns pastores enviavam missionários e esqueciam ele lá. Enviava, orava, consagrando e mandava e acabou. Esquecia o vaso. E aí ele ficava lá, passando por necessidade, passando por luta, até mesmo pela dificuldade que se tem cotidianamente no ministério, na chamada. Mas era esquecido mesmo. E aí hoje não, hoje já tem mais uma agência missionária, digamos assim, né? Tem uma secretaria que cuida da parte das finanças, do envio, aquele compromisso de estar enviando mês a mês. Claro que existem as suas falhas, né? Tem igreja que manda só a primeira vez e as outras fica alternando, né? Fica, manda uma vez, aí passa 2 sem mandar, manda outra, aí passa um mês, aí manda outra, é assim, fica intercalando. Não se sabe o motivo, mas muitos acontece assim. E outros manda só a primeira, não manda mais. Mas assim, até onde a gente sabe, aqui para nós, no nosso campo, é enviado, pelo menos aqui no estado do Ceará, né? Até onde a gente sabe, é enviado mensalmente. Não é um salário, é uma ajuda. Né? É uma ajuda. É. Pesado, né? Né? Tem esse cenário também, né? Exatamente. É isso. Aí aqui ele diz que os irmãos Moraves, eles trabalhavam, né, como artesãos. E aqui o Zinzendorf, ele era um conde, tinha as condições, né? Ele foi confrontado quando ele viu essa frase. A frase naquela imagenzinha lá de Cristo com a coroa de espinhos. E aí tinha uma frase dizendo, tudo isso fiz por ti, que fazes tu por mim? E aí isso reforçou a sua decisão de viver para Cristo. Né? Nasceu ali de uma frase. Avançando, meus irmãos, na página 25, a gente vai ver sobre o avivamento em Herrnhut. E em 12 de maio de 1727, ou seja, 5 anos depois, o grupo celebrou um pacto de dedicação inteira ao Senhor e ao estudo da Bíblia. E
Este grupo é dos irmãos Moráveis, tá? Dedicou uma dedicação inteira ao Senhor e ao estudo da Bíblia. E em 27 de agosto do mesmo ano, iniciou-se uma vigília de oração de 24 horas. Então, o início ali foi de 24 horas, a vigília, se repetiu, e foi indo, e foi. E eu acredito, irmãos, que foi até sem pretensão de durar tanto tempo, né? Inicialmente era 24 horas, mas posteriormente deu seguimento, não pararam, né? O Espírito Santo foi ali motivando, dando combustível para que pudessem ter força de perseverança, né? E aí, esta oração de 24 horas durou 100 anos. Foi bom, não foi? Assim, e nós não estamos muito longe não, tá? Tem uma igreja aqui pertinho da gente, no bairro aqui vizinho, de outro ministério, obviamente, que eles começaram uma campanha de oração, salvo engano foi 2020, logo quando foi decretado pandemia, né? A pandemia foi em março de 2020, que foi decretada a pandemia pelo menos aqui no Ceará, né? Não sei se foi a nível do Brasil, mas foi Ceará, foi decretado esse período. Eu lembro. E aí, eu lembro quando saiu a portaria, né? Saiu a portaria decretando e tal, em março de 2020. E nesse período, iniciou-se uma campanha de oração às 5 da manhã. 5 horas da manhã. E eu lembro que, salvo engano, aqui também a gente chegou a orar um períodozinho bem rasinho. Chegamos a orar, mas em algumas igrejas do nosso campo também. E foi quem trouxe essa ideia foi uma irmã que é tida aqui como missionária, né? Mas ela é lá da Coreia do Sul. E aí ela que trouxe essa ideia, né? Que ela disse que na Coreia eles se reergueram dessa forma, orando, a igreja orando. E aí ela trouxe essa ideia da oração e uma igreja aqui, vizinha nossa, de outro ministério, adotou na época, e na época era só, tipo assim, período de pandemia, era mais assim, uma semana, um mês, foi assim, foi aos poucos, pois os irmãos acreditam que eu conversando com o pessoal de lá, agora esse mês já, e aí disseram que ainda está acontecendo, ou seja, já acabou a pandemia, né? Já faz tempo, mas a oração permaneceu. Então lá, e agora eles já estão fazendo aniversário da oração já. Entendeu? Às 5 da manhã, todo santo dia. Eu falei, mas sábado e domingo? Também. E os feriados? Também. É 5 da manhã, não importa. Todo 5 da manhã tem. Na igreja. É aqui vizinho, no bairro vizinho. Aí o rapaz, que benção, né? Pra ver como é, né? Começa assim, uma semana, bora fazer uma semana de oração. Aí você vai, você toma gosto. O Espírito Santo motiva, vai direcionando, você vai vendo o efeito, vai vendo o resultado, vai ganhando força, vai sendo renovado, Deus vai falando. É bem, e aí daqui a pouco emenda mais uma semana, irmão, nós vamos parar? Não, irmão, vamos fazer mais uma semana. Aí nisso, né? E de 2020, 6 anos. Daqui a pouco eles fazem aniversário dos 10 anos, né? E aí quem sabe, né, se não seja o início, né? Então, assim foram aqui os irmãos moravam, para 24 horas, oraçãozinha para 24 horas. Durou quanto tempo? 100, né? 100 o quê? 100 anos, meu amigo. Anos. Teve gente que nasceu, já existia a oração, morreu, a oração continuou. É lindo, né? Mas aí aqui, nesse capítulo aqui, 3.3, a gente vai ver que foi através da oração que veio também um avivamento, tá? Por exemplo, o movimento foi comparado ao dia de Pentecostes, esse movimento de 100 anos, né? Mas no caso começou com 24 horas de oração. Foi comparado ao dia de Pentecostes, quando a casa tremeu pelo poder do Espírito Santo. E aí nós temos aqui a referência de Atos 4:31. O avivamento impulsionou o envio de missionários para Antilhas, Groenlândia, Turquia, Lapônia, e também influenciou figuras como
William Carey e John Wesley foi influenciado por este movimento digamos assim, um relógio de oração, né, de 24 horas, que durou 100 anos. Então, essa campanha de oração alcançou grandes pessoas que na época não eram grandes, eram pessoas comuns, mas foram alcançados, nasceram ali naquele meio, e aí revolucionaram o tempo de sua época, que até hoje é lembrado. Tudo através de quê? Da oração. É importante, irmão, a oração. É muito importante. Veja que é tão importante, deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho, eu já vou abrindo e fechando, para mim não esquecer de fechar. Mas é tão importante que Jesus, ele se recolhia para orar. Alguém pode dizer assim, mas Jesus, né? Alguém pode dizer, mas Jesus já veio com esse propósito. Não, o propósito dele era morrer na cruz para nos salvar. O orar, ele estava ensinando a gente. Né? Ele não queria que ninguém fosse para a cruz, não. Que foi só ele mesmo para a cruz. Né? Mas orar, ele até ensinou. Ele até ensinou. Então, assim, a oração, perceba que Jesus, sendo Jesus, orou. Né? Ele orou. E não era só uma vez, não. Ele fazia vigílias e orava. E ia para o monte orar, se recolhia para orar. Os discípulos iam com ele, às vezes demonstravam cansaço, né, devido ao dia, caminhando para lá, para cá. E à noite estava... Ainda que você não ande muito, mas o sol cansa. O sol deixa a pessoa enfadado, né? Por mais que você não ande, não faça esforço físico, mas o sol, a exposição ao sol, enfada o corpo. E aí é altamente compreensível o cansaço dos discípulos, né? Vocês entendem? Ou tem ele como fracotes, né? É altamente compreensível, né, o cansaço deles, mas, mesmo assim, eles foram para o monte com Jesus. Né? Ainda que chegou lá, deu um cochilo, mas foram. Né? Mas foram. Estavam lá, né? Para orar. Então, assim, é uma lição para nós. Vou botar os discípulos não, né? Que são falíveis, né? Mas Cristo poderia não orar. Né? Qual a necessidade de ele orar? Né? Ele poderia muito bem só ensinar e exigir que os discípulos fizessem. Mas ele não é desse, de só exigir. Ele deu o exemplo. Ele fez. É igual aquela situação lá de lavar os pés, né? Ele poderia muito bem ter exigido, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Pronto, estava falado e acabou-se. Mas não, ele fez. Ele fez. Isso. Jesus orando, exatamente. Né? Veja que Jesus não condenou Pedro por causa disso, desses sondas, né? Não. Ele só falou, não podeis estar comigo, nem um pouco. Né? Só, mas não condenou, não tirou o mérito dele, não tirou ele do colégio apostólico, né? Não disciplinou ele. Não que a gente venha tolerar coisas assim, né? Mas é plenamente, altamente compreensível as nossas fraquezas, as nossas falhas. Mas não venhamos nos render a isso. Não se renda a isso. Sempre busque se esforçar, sempre. Sempre se esforçando. Não conseguiu, tente de novo. Não desista. E aí vem esse avivamento. E olha quem alcançou, né? Alcançou William Carey e John Wesley foram alcançados, que foi ganho para Cristo através do contato com os morávios. E aí nós vamos agora conhecer como foi esse contato, já aqui na página 30. John Wesley, irmãos, ele tentou evangelizar na Geórgia. E detalhe. John Wesley aqui foi dito que ele foi ganho para Cristo, mas ele já era cristão. Tá? Nós vamos entender que mistério é esse, né? Ele já era cristão. Então nós vamos entender como assim que ele foi ganho para Cristo, pelos morávios. E aí, na minha síntese aqui, no resumo,
Eu coloquei os pontos principais, e aí como ponto principal, botei aqui que o John Wesley, ele tentou evangelizar a Geórgia, nos Estados Unidos, só que foi sem sucesso. E no retorno, quando ele viajou para lá, não conseguiu evangelizar, ele retorna. No retorno, ele pega um navio e ele ficou impressionado com a calma dos morávios durante uma tempestade nessa viagem de navio. No barco que ele pegou. Teve uma tempestade, todo mundo desesperado, e ele ficou ali pasmado com a calma dos moráveis, até as crianças. Tranquilo, tranquilo. E uma tempestade que estava todo mundo desesperado. E aqui, eu coloquei aqui o que eu peguei também do livro que eu tenho. Isso foi um ponto de virada crucial na vida de John Wesley, o líder precursor do movimento metodista, agora compreendido dentro do contexto de sua busca por uma fé genuína e da influência do movimento pietista morávio no século XVIII. Para nossa melhor compreensão, meus irmãos, entre os anos 1735 a 1737, ou seja, 2 anos, John Wesley, um clérigo anglicano, ele era da igreja anglicana, que é aquela lá da Anglo e Saxões, né? Ele era da anglicana. Ele viajou para a Geórgia com o objetivo de evangelizar os indígenas. No entanto, a missão foi considerada um fracasso prático, deixando John Wesley frustrado e em crise espiritual. Como assim crise espiritual? Porque ele tinha convicção de que Deus estava no negócio. Né? Que ele foi evangelizar, foi com uma missão na Geórgia para evangelizar os índios. O propósito dele era esse, mas não deu certo. Como não deu certo, ele ficou meio que abalado espiritualmente. Assim, como que uma obra de Deus não dá certo? Como que um trabalho que eu vou fazer para Deus não dá certo? Era para dar certo, né? Não é uma obra humana, é uma obra de Deus. E às vezes, meus irmãos, aqui a gente pode aprender com ele que às vezes a gente nos depara com crises espirituais, né? Tem coisas que a gente fica se questionando, mas como assim? Eu fiz tudo que a Bíblia diz que é para fazer, né? E por que não deu certo? Era para dar certo, né? Mas nem sempre. E aí a gente passa por esses períodos assim, esses vales, né? O vale. E aí é Deus forjando a gente. Deus está chamando a gente para outro nível. E aí John Wesley estava meio que abalado espiritualmente com isso, estava retornando. E nesse abalo espiritual dele, ele pega uma navegação e ele, durante esse percurso, ele chegou até a escrever no seu diário: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Porque ele, diante do que ele viu, o cenário, ele percebeu que ele ainda não era convertido. Tá entendendo? E olha que ele já era cristão, né? Anglicano. E estava numa missão ainda mais. Estava para evangelizar também. E aí ele disse: quem me converterá, né? E aí, durante a travessia do Oceano Atlântico, o navio enfrentou um terrível furacão, que lá, essa região, tem bastante, né? Agora imagine, irmãos, um furacão no oceano e você no barco, atravessando o oceano. Dá para dar um calafrio, não dá? Camarada clama a Jesus bem ligeirinho, viu? E aí, só que aí foi o momento que Deus resolveu tratar com ele. Porque enquanto Wesley e os demais passageiros estavam apavorados e temiam morrer, ele observou um grupo de morávios, incluindo crianças, que permaneciam em total calma. E detalhe, irmãos, não estava só calmo. Eles estavam cantando louvores a Deus. Calminho e louvando.
Em meio à tribulação. Né? Aquilo confrontou ele. Aí foi quando ele escreve dizendo assim: quem me converterá? Né? Eu saí para fazer uma missão nos índios americanos. E mais, quem me converterá? Né? São reflexões que nos convida a pensar, né, também. Né? Trabalhar ele. E olha o que foi, o que aconteceu com ele. Deus é o mesmo ainda. Continua, a estratégia ele continua usando, viu? Nós precisamos, irmãos, estar mais sensível à voz de Deus. Porque Deus ele fala constantemente em várias situações, em tudo Deus está falando. Discernimento. Tem que ter. Tem que ter discernimento. Porque ele poderia muito bem dizer assim: esse povo aí é um bando de doido. Né? Por isso que tem que ter discernimento. Né? Pra gente não sair se precipitando. Daí, naquela época, irmãos, embora fosse o John Wesley fosse um pastor anglicano, ele não possuía a segurança da sua própria salvação e temia a morte, porque um crente, irmãos, o crente que tem convicção da salvação, aqui para nós, ele não é para temer a morte, não. Né? Assim, irmãos, que é isso? O senhor está sendo radical, né? Até Jesus temeu a morte, né? Que vai falar aquela situação lá, Jesus no Monte das Oliveiras, né? Né? Mas se a gente for analisar, irmãos, o cristão mesmo que está convicto da sua salvação e o prazer dele é estar com o Senhor, com Jesus, ele quer mais sair daqui mesmo. Ele não folga, ele não tem prazer aqui na terra. Né? Tipo assim, tá aqui, tá nas tuas mãos. Né? E aí, ele temia a morte, estava temendo a morte. E mesmo sendo pastor e temendo a morte, mas ele foi trabalhado por Deus. Ele acreditou que seus pecados o impediria de ser justificado por Deus. E aí, a paz demonstrada pelos morávios naquela tripulação, eles foram diretamente confrontar as convicções de John Wesley. E isso fez com que ele buscasse a Deus com uma fé mais intensa. Tipo assim, eu já busco a Deus, mas eu preciso buscar com mais força. Ele temia. É forte, né? Ainda não tinha tido aquele encontro. Tipo assim, não tem pessoas que já nascem no berço evangélico, e aí quando elas vão dar o testemunho, ela diz assim: não, irmão, desde nascido que eu sou crente, mas eu me converti mesmo em tal época. Né? Elas sabem separar. Desde o berço que eu já sou evangélico, já nasci no lar cristão, mas eu me converti de verdade bem aqui. Nessa data aqui foi que eu me converti. Né? E isso acontece. Eu não fico me coçando para dar testemunho, né? Porque quando a gente vive a palavra, a gente tem o que contar, né? Eu tenho muito testemunho. É meu. Testemunho meu, mas eu vou deixar quieto. Não quero desperdiçar tempo, tá? Daí, a gente consegue perceber que John Wesley, ele de fato foi confrontado com aquela situação. E ali ele não relutou. Pelo contrário, ele se rendeu. Tá? Esse episódio desse confronto dele, digamos assim, dessa conversão do John Wesley, foi um catalisador que o levou, 2 anos depois, a uma reunião morávia na rua
Aldersgate, em Londres. Teve uma conferência Morávia lá, e ele foi. Ali, através do contato com o pastor morável Peter Böhler, John Wesley finalmente teve a experiência do novo nascimento. Como assim, né? Ele era pastor anglicano, missionário, estava numa missão. Na volta, é confrontado por Deus pelo comportamento de um grupo. 2 anos depois, ele vai para uma conferência desse grupo, dos moráveis, e lá, aí a história registra que ele teve o seu novo nascimento. Aí a gente começa a pensar, né? Quando eu leio isso aqui, eu começo a pensar assim, eu preciso nascer de novo. Preciso nascer de novo. Porque isso aqui nos constrange, mano. Né? Jesus falou para Pedro, né? Quando tu se converter. Né? Jesus mesmo falou para Pedro isso aí. Quando tu se converter, Pedro. Olha. Né? Rapaz, a gente precisa muito, viu? Precisa melhorar bastante. Daí, irmãos, a partir desse momento, digamos, desse novo nascimento de John Wesley, ele teve agora plena convicção e segurança e fé salvífica em Cristo. Aí foi onde ele teve assim a convicção da salvação. Aquela paz interior, né? Isso é muito bom, irmãos. O que transformou seu ministério e deu origem ao avivamento metodista que impactaria a Inglaterra e o mundo. Vendo aí? Aí onde deu início, né? Ao avivamento. Que impactou, irmão, não foi só a igreja, não. Foi a Inglaterra. O mundo, né? Que respinga em nós. A gente não mora na Inglaterra, nem nunca fomos lá, né? Mas esse avivamento tem respingado aqui. E muito, viu? E muito. Tem respingado umas brasinhas, né, pra cá. Muita gente que bebe dessa fonte. Aí, irmãos, em suma, o evento na tempestade contextualiza a transição de John Wesley de uma religiosidade formal e legalista para uma fé baseada na segurança da salvação e justificação pelo sangue do Cordeiro na sua vida. Se a gente for analisar, teve uma situação transitória, né? E mexeu. E isso aconteceu porque ele estava sensível, estava se confrontando, se indagando, e às vezes a gente olha que nós estamos tão atarefados com as coisas do dia a dia, tão ocupados, tão distraído também, né? Porque ninguém está 100% ocupado as 24 horas do dia. Você tem os momentos de repouso, de descanso. E o que você faz nesse momento? Você se distrai ou você se sensibiliza a ouvir a voz de Deus? É importante que você se sensibilize e não se distraia. Porque quem está sensível, nota Deus falar. Né? Deus fala, irmãos. Deus fala. E aí, ele transformou de uma religiosidade formal e legalista para uma fé baseada na segurança e convicção da salvação e justificação pelo sangue do Cordeiro. E isso ele aprendeu com o exemplo de coragem e piedade dos irmãos moráveis, né? Então, com aquela coragem e disposição dos irmãos moráveis, John Wesley aprendeu uma grande lição. O que a gente pode extrair daqui, né, meus irmãos? A gente consegue aprender aqui alguma coisa? Com certeza, né? Agora, encerrando aqui, missões morávias, vamos para missões na Índia. O grande século missionário. Legal, né? Amém? Podemos avançar?
Algum comentário? Tá tranquilo? Vamos seguir. Missões na Índia, o grande século missionário. Lembra do William Carey, que foi alcançado lá, também pelos morávios? Agora ele está aqui, ó. De origem pobre, ele tinha a profissão de sapateiro. William Carey tornou-se o pai das missões modernas. Ou seja, quem é o pai das missões modernas? William Carey. William Carey escreveu uma investigação para refutar a ideia de que a grande comissão se aplicava apenas aos apóstolos. Porque na sua época, irmãos, existia a teoria, que até hoje ela ainda ecoa, a teoria do cessacionalismo, ou cessacionalista, que são aqueles que sustentam que os dons espirituais cessaram. Foi só para a era apostólica. São aqueles que sustentam que a grande comissão não é repassada e nem estendida. Ela foi somente para os apóstolos, específica, para eles fazer. Porque era uma grande comissão, que o mundo estava para ser evangelizado e Deus entregou, através de Jesus, diretamente para eles difundirem. Aí dali, pronto. Né? Tá vendo aí? Refuta bem facinho, né? E aí o William Carey foi quem... William Carey foi quem bateu de frente com isso aí. Porque eles estavam querendo cessar o alcance da grande comissão. E Jesus falou para os apóstolos, a grande comissão. E aí, ele foi o difusor. Ele quem difundiu essa ideia de expansão. Aqui, no caso, para a Índia, né? No caso, William Carey. E aí, isso foi comprado uma briga, obviamente, né? Porque você vai contra os dogmas tradicionais que se pregava na época. Então você compra uma briga. Mas para a glória de Deus, Deus está no negócio. E aí quando você se posiciona alinhado com o propósito de Deus, não tem outro. Deus, ele dá a vitória, ele concede a vitória. Daí, meus irmãos, baseado em um sermão de Isaías 54, versículo 2 e 3, cunhou a célebre frase: realizar grandes coisas para Deus, esperar grandes coisas de Deus. Isso é uma frase conhecida, que quando a gente faz grandes coisas para Deus, Deus fica tão grato que Ele realiza grandes coisas para nós. Não é que seja barganha. Primeiro realizar. Não é barganha. Exatamente. Exatamente. Veja que, apesar de Deus ser soberano, onisciente, onipotente, mas existe uma condicional. Qual é a condicional? É você estar. Entendeu? Você dá o passo. Tipo assim, você buscar. Veja que na Bíblia a gente, volta e meia a gente encontra: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Né? Tiago 4:7, né, que diz que achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, né? Assim, veja que parte de nós, né? Isaías 55:6, né, quer dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, entendeu? Veja que sempre a cobrança é que vem de nós para Deus. Não é assim? De nós para Deus, sempre assim. Por quê? Porque Deus já está pronto. A palavra dele já foi dita. Já foi proclamada.
Uhum. Uhum. É, é, é. Ganha muito, viu, irmã? Uhum. Sim, é. Isso. No espiritual e material. É. Aham. É. Isso. É. Primeiro vem a edificação espiritual, né? E depois, tipo assim, como um bônus, né? Como uma gratidão de Deus, e Deus aí. Aham, em troca, né? É. É. Porque, na verdade, irmãos, assim, a Bíblia mesmo, ela mostra que a nossa vida é uma vida, precisa ser uma vida com propósito, né? A gente percebe que na caminhada, na conduta, tudo é um propósito. Né? A gente vai ver em termos de jejum no aspecto orgânico, a gente vê N exemplos na Bíblia que todos eles assim, todos não, né? Mas boa parte deles teve um propósito. Tem um propósito, não é assim aleatoriamente, vou jejuar, para quê? Não, vou jejuar. Entendeu? Tem um propósito. Exato. Tudo tem um propósito. É. Exatamente, para não receber mal, né? Pede mal. Pede mal porque. Ou recebe mal porque pede mal. Mas, olhando para cá, para esse aspecto, meus irmãos, a gente percebe que essa frase aqui, essa célebre frase de William Carey, de realizar grandes coisas para Deus, esperar grandes coisas de Deus, isso mostra uma ação principiante nossa. Primeiro parte de nós. E aí, se o Senhor quiser, ele realiza. Mas, para ele realizar, nós precisamos estar posicionados. Né? Não é que eu esteja posicionado, Deus vai ter que fazer. Também não. Hã? Não, exatamente. Tem que estar pronto. Né? Não é que eu fiz, agora Deus está na obrigação de fazer. Também não. Não existe isso. Ele sabe, exato. Ele sabe. Então vamos aqui, avançando. A, a gente vai ver, eu fiz aqui um resumaço aqui da página 34 até a 39, e as conclusões é que a gente vai ver que a, a estratégia de William Carey na Índia foi provocada inicialmente pela conversão individual dele, para depois ele alcançar outras pessoas para convertê-las ao Senhor Jesus, através da palavra. Então, primeiro, a conversão vem interna, vem dele, para depois chegar no próximo. Também que uma formação de igreja nacional autônoma e autônoma no aspecto humano e dependente no aspecto espiritual. Ela foi criada através do resultado dessa conversão individual. E aí sim, ele pôde dar início a uma igreja na Índia. Também ele trabalhou no aspecto da tradução de Bíblias para as línguas locais. E na época dele eram 3 idiomas. E ele trabalhou na tradução de Bíblias para os idiomas locais: Bengali, Sânscrito e Marathi.
3 idiomas locais, ele traduziu a Bíblia. Apesar de, depois, teve um incêndio e queimou as traduções. E aí ele teve que refazer. Assim, foi um trabalho duplo, né? E isso não botou ele no desânimo, né? Pelo contrário, ele se viu agora na urgência de fazer logo. E como ele já havia feito antes, e na época, irmão, não era assim uma gráfica como nós temos hoje, né? Rapidinho, pega até auxílio, a IA. Não era não, viu? Era no manuscrito mesmo. E assim, isso eu trago para mim, né? Tudo que eu vou lendo aqui, eu trago para minha vida, sabe? E eu fico pensando, meu Deus, a gente para ler a Bíblia, para ler ela todinha, num ano, por exemplo, aquele propósito de leitura de um ano, né? É um desafio, e agora traduzir, que traduzir não é só ela, a gente tem que ir nas fontes, olha para cá, e o idioma local também, que para você conhecer o idioma local, conhecer o seu e conhecer o original, para poder fazer a tradução, entendeu? Então demora bastante, irmão, demora muito. E a gente às vezes não tem a disposição de fazer a leitura, e ele teve a disposição de fazer a tradução 2 vezes. Assim, são esforços que a gente vê que... E leigo, né? Exatamente, boa ressalva. Ele era leigo. Isso. Era. Isso. E Deus mandou para lá. Que Fortaleza já era uma capital, né, conhecida, famosa já e bem estruturada. E não foi. É assim que Deus faz. Né? E também, meus irmãos, o William Carey ele trabalhou na questão do treinamento de pastores nacionais, ou seja, da região. Né? Ou seja, a missão foi assim, muito parecida com aquela de Paulo, né? Paulo, ele implantava a igreja, já consagrava obreiros, e preparava e deixava lá e ia para a próxima. Não era assim? Né? E acompanhava, não virava as costas, não. Estava acompanhando, ele voltava de novo. Voltava. E aí, nós temos o William Carey, que foi um atuante na missão lá na Índia, né? Agora vamos para uma missão americana. Temos o Adoniram Judson, um missionário americano que atuou por quase 40 anos na Birmânia, o atual Mianmar, ajudando na organização da língua local e na evangelização nativa. Né? Isso também pelo continente e pegando ainda da Índia, né? Missionário americano, mas que atuou na Índia. Agora avançando, partindo aqui já da missão na Índia, vamos agora para as missões na Ásia. Tá? Missões na Ásia. O fundador da missão, que enviou mais de 800 missionários para o interior da China, chamado de Hudson Taylor. Hudson Taylor, e até hoje ele é muito conceituado no campo acadêmico teológico, tá? Hudson Taylor. É conceituado. E aí ele enviou mais de 800 missionários para o interior da China. Aqui na página 40, a gente vai ver que ele adotou a cultura e as roupas nativas chinesas para melhor alcançar o povo. E isso, na época, era uma prática rara. Hoje, já foi adotado. Muitos missionários, hoje, já fazem uso dessa estratégia nos campos missionários que eles vão. Inclusive, nós até tivemos aqui no culto missionário, logo no início do ano, né? O missionário trouxe as roupas, né, de alguns países. E aí fez até distribuir para que os irmãos vestissem, né, e fizessem o figurino, né, personagem. Explicando cada país.
E aí essa estratégia de roupas é uma estratégia de Hudson Taylor, né, das roupas. E aí você fica mais parecido com os nativos. Tem uma receptividade maior. É Deus que vai dando isso aí, é Deus. E aí a gente percebe, irmãos, irmão, mas isso aí os apóstolos não faziam isso, né? Por que eu vou fazer? A gente percebe que é uma estratégia que Deus dá. E aí, se Deus deu essa estratégia, o Hudson Taylor fez uso e deu certo, nós não podemos nos prender nela, né? Como é prender nela? Por exemplo, tem pessoas que, por conta do traje, classificam outras e até colocam como barreira. Tá entendendo? Não que nós venhamos a adotar libertinagem, nem entra em questão isso aqui. Mas é para que a gente não venha se limitar a isso. Porque Deus vai muito mais além, o valor de uma vida vai muito mais além. Né? Agora, claro, que quem é convertido, ele é transformado. Quem é convertido é transformado, né? Eu sou muito inclinado a estar falando meus testemunhos, né? Mas se a gente for analisar à luz da Bíblia, eu não vou falar dos meus testemunhos, não. Falar à luz da Bíblia, a gente percebe que as pessoas, quando tinham um encontro verdadeiro com Jesus, elas mudavam. Elas eram transformadas. E essa transformação, ela refletia nas suas ações. A transformação era interior, mas refletia no exterior. E não só em roupas, mas na conduta. Uhum. Foi radical. Mudou logo. Vai no processo, né? Vai lento. É isso mesmo. Então aqui, meus irmãos, a gente consegue ver essa estratégia de Hudson Taylor, tá? Na questão das roupas. Usando roupas nativas, chinesas. E ainda aqui na página 44, a gente vai ver que a sigla SIM era não denominacional e dependia inteiramente de ofertas voluntárias, sem garantia de salário ou solicitação pessoal de fundos, baseando-se no princípio de total dependência de Deus. Ou seja, ele criou uma instituição não denominacional para que pudesse receber ofertas voluntárias. Não era estipulado, mas que isso trouxesse o sustento, o mantimento da continuidade daquela obra. E isso baseando-se, que na época isso não era comum, mas baseando-se no princípio. Qual princípio? Da total dependência de Deus. Hoje a gente nós ainda temos uma certa resistência quanto à estipulação de valores, né? Quando se determina valores, expõe valores, impõe valores, na verdade, e aí a gente tem uma certa resistência. Aqui nessa época não era diferente. E ele trabalhou no sentido de ofertas voluntárias, que é o que nós temos hoje como oferta missionária, né? Oferta missionária. Só que, diferentemente daqui, a nossa de hoje, ela tem mais um caráter festivo do que propriamente missionário. Como assim? As arrecadações daqui, de Hudson Taylor, elas tinham o viés de adquirir as vestimentas para quem vinha sendo inserido e as condições para locomoção e sustento de quem era alcançado. Como assim? A arrecadação dele vinha para sustento da equipe na locomoção e sustento de quem recebia. Porque muitas pessoas, como a gente viu aqui, muitas pessoas eram pobres. E até hoje, na China, a gente, às vezes, numa pesquisa aí, a gente faz e vê grandes
projetos industriais, máquinas totalmente autônomas, todas robotizadas e toda aquela elite, mas ali não é assim a maioria do chinês, né? O chinês tem uma grande parte dele que é pobre. E é pobre mesmo, de comer pouquinho, de ter nem muito o que comer. E aí o Itsote investia nesse sentido. As ofertas eram endereçadas para sustentar os necessitados, bem como o sustento da equipe, né? Senão a equipe também não se sustentava. Diferentemente de hoje as ofertas missionárias ela tem mais um viés de deixar robusto um caixa para realizar um evento. Deixar robusto um caixa para realizar uma programação. Não está diretamente relacionado a vidas, a almas, a evangelização. Está mais no viés da manutenção. Como assim manutenção? Vamos lá. Uma pessoa aceita Jesus. Ela aceitou a Jesus, ela foi alcançada. Como ela foi alcançada, nós vamos virar as costas para ela ou não? Não. Nós precisamos o quê? Cuidar. Não é assim? E esse cuidar é como? É envolvendo ela na obra. Faz parte do cuidar. Esse envolver ela na obra é em que? Se ela é nova convertida, ela já é inserida em alguma atividade a nível de igreja que geralmente tem exige-se um preparo antes, ela não é inserida. Ela só é inserida naqueles que é o geral. E aí, muitas das vezes, ela não consegue ser inserida. E aí, quando a igreja promove um evento, uma festa, um congresso, um aniversário, uma conferência, um estudo aí diferenciado, que é a nível de evento, ela está dando oportunidade para que esse novo convertido se sinta abraçado. E ali ele possa crescer espiritualmente. Tanto pela mensagem ministrada, quanto pelo evento realizado. Dá para entender? Então isso é uma manutenção. Perceba que não é direto, é indireto, né? Já que com o Tsutele não, era o direto. Não era indireto. O que nós usamos hoje é o indireto. Né? É mais assim eficaz no resultado, né? Mas aí hoje a gente já tem uma distribuição maior, né? Por exemplo, aonde é que está o nosso direto? O envio para o missionário. Está um direto. Só que é um direto que fica lá. Entendeu? Não traz para cá. O para cá seria o quê? Um evento que alcançasse vidas aqui. Né? Buscar o necessitado. Buscar eu ia falar outra classe aqui, mas entra no rol do necessitado. Deixa ele com o necessitado mesmo. Então, assim, buscar o necessitado. É o que Jesus falou, né? Deixou para buscar o necessitado. Então, se a gente for analisar os investimentos, as ofertas ou o recurso que é arrecadado na igreja, pelo menos no que tange a missões, ela poderia ser endereçada no rol do diretamente necessitado. Ah, irmãos, e os que já estão aqui ficassem envolvidos na obra. Se envolver na obra. Aí a obra vai andando a passos largos. Se somente aceitar e ficar aqui dentro esperando ingressar num conjunto, para depois do conjunto ficar naquela rotina, ele fica meio que estagnado. Vai depender muito dele de desenvolver. Muito dele. E aí, se a igreja tiver essa visão de sempre alcançar mais, sempre buscar mais, sempre buscar mais, é igual um exemplo que tem nessas igrejas de pequenos grupos. Eles têm uma estratégia que é assim. Até eu fiz aqui uma vez, não sei se os irmãos vão lembrar, vou usar esse espaço aqui. Uma pessoa que saiu para evangelizar, que é o missionário. Está aqui. Aí,
Ele sai para evangelizar. E aqui, vou botar aqui o mundo, né? Que é o mundo. Aí ele sai para evangelizar. Quando eles vêm, aí pega um. Tipo assim, evangelizou uma pessoa. Aí ele trouxe para cá. Aí essa pessoa, ele deixou aqui. Pronto. Já esse aqui, ele saiu para evangelizar. Aí evangelizou um. Aí, esse que ele evangelizou, ele discipulou, orientou e chamou ele para ir também. Aí já vem quem? Os dois, né? Os dois vêm para cá. Aí cada um evangeliza um e traz. Aí já ficam dois, né? Dá para entender? E esse aqui não, ele deixou sozinho e voltou. Aí veio, trouxe mais um. Aí esse aqui evangelizou, discipulou os três, orientou, treinou e chamou. Aí agora estão indo quanto? 3 mais ele, 4. Aí retorna com mais 4. Entendeu? E esse aqui deixou eles dentro da igreja, departamento e tal, tá lá, e ele sozinho foi lá de novo. Qual desses modelos os irmãos acham que representa a sua realidade? Esse aqui é chamado de efeito multiplicador. Esse aqui, né? Tá mais esse aqui. Esse aqui né, é a realidade sim, de muitas igrejas, na verdade. Muitas. O efeito multiplicador, sabe quem é que usa ela? É uma que a gente critica. É. Exato. É uma que a gente critica. Uhum. Tem uma igreja, é porque é muito diferente, mas é diferente do nosso ritmo. Tem tem um rapaz que ele trabalha com manutenção de ar-condicionado, e aí ele faz a manutenção dos ar-condicionados lá de casa. E ele tem, parece que 5 anos que aceitou a Jesus. Mais ou menos, 5 anos. E ele faz parte de uma igreja, que essa igreja só tem 3 anos que ela foi fundada. E ela já tem mais de 8.000 membros. 3 anos só de fundado. E ele disse, aí eu falei, vocês têm rádio, TV? Não, a gente não tem nada disso. A gente trabalha no efeito multiplicador. Entendeu? O que é efeito multiplicador? Isso aqui. Evangeliza, aceitou a Jesus, discipula e já chama para ir em busca. Aí vai os dois. Aí os dois já estão evangelizando, discipula, aí já ganha mais 2 e traz para a igreja, evangeliza, discipula, volta 4. Aí vai os 4, evangeliza, aí ganha para Jesus, né? Vem 8. Aí discipula, prepara e volta os 8. Aí dos 8, traz mais 8, 16. É assim. Dá para entender? Na teoria é assim. Na prática, se não acontecer desse jeito, mas é bem parecido. Porque às vezes uma pessoa não evangeliza só uma, né? Evangeliza 2, 3, 4. Às vezes pode vir uma, como pode vir 2, ou mais, né? Aconteceu comigo na minha experiência da SCANF. Olha lá, eu vou contar minhas coisas, né? Deixa eu contar só essa aqui. Aconteceu na minha primeira SCANF que eu fiz, a primeira. Aí eu, no prático, fui evangelizar. Aí evangelizei, abordei 2 rapazes que estavam assim numa rua sem saída. E aí era um mato, era um campo de futebol e um matinho. Eles estavam lá, esses 2. E aí a equipe não queria ir lá, porque era um recuo, um escurinho, o poste, a claridade do poste terminava e eles estavam assim, no escurinho. Aí eu escutei umas conversas e fui lá. Aí chegando lá, abordei eles e tal, e falei de Jesus, evangelizando. De repente, enquanto eu estava falando, chegou mais um. Apareceu assim, não sei de onde, ficou perto. Demorou um pedaço, chegou outro. Depois chegou outro. Moral da história, ficaram 9. Tinha 9, tudo escondido ali. Sei de onde brotou tanto. Aí eu evangelizei, fiz o apelo, os 9 aceitaram Jesus. Aí eu chamei eles para o culto de encerramento, da formatura.
E eles foram. Uma benção, assim. Aí já deixei para a igreja discipular. Ou seja, um só evangelizou 9. Então é possível, sim, um evangelizar um. É possível. É possível. Totalmente possível. Né? Então vamos avançar. Então aqui foi o efeito aqui do que eu estou falando, a questão do investimento da missão diretamente nas vidas, né? Diretamente. É dar suporte, dar condição para ir. Não tem barreira, não tem dificuldade. É sempre dando suporte ali. Irmão, vamos para tal lugar, bora. Ah, mas não tem isso. Tem. O caixa da missão tem ali, vamos pegar e vamos fazer. É assim. Para ir em busca das almas, né? Diretamente. Pum. Irmão, tem uma pessoa lá que está assim, tal. Bora lá, bora. Vamos fazer. Qual é a dificuldade dele? Essa. Tá aqui, vamos custear, vamos ajeitar, vamos fazer, vamos preparar. Aquilo conquista a pessoa. Entendeu? E o evangelho vai adentrando e a pessoa, ela mesma vai ficar convencida de que ela precisa de Jesus. Aí daqui a pouco fica um fruto maduro, né? Fruto maduro. É só lançar rede. Entendeu? Porque qual é a imagem que as pessoas têm dos cristãos, dos crentes? Primeiro, que é besta. Crente é besta. Besta assim, parece que não pensa. Vai na conversa do pastor. Eles acham que o cristão, ele é burro, é alienado. Entendeu? Eles pensam isso. Segundo, o que eles pensam de pastor? Que só quer dinheiro. O que ele pensa de igreja? Que só quer tomar as coisas dos crentes. Não é assim, é o pensamento lá fora. Então, se você chegar mostrando diferente, ele vai ficar assim, rapaz, tu é diferente. É porque eu conheço os crentes que é desse, mas tu é diferente. Aí mudar, né? Aí daqui a pouquinho, com o tempo, ele já vai conhecer outro crente. Aí conhece mais outro. Rapaz, vocês são diferentes, né? Aí daqui a pouco ele, rapaz, aí que eu estou gostando de vocês? Não é nós, né? Mas é o evangelho abrindo, né? O martelo que esmiuça a penha, né? Aí batendo, aí pá. Aí daqui a pouco tem um caminho. Aí com esse caminho o evangelho entra. O evangelho entrando, pronto, faz morada. Entendeu? É nesse sentido. Tá? Vamos avançar aqui. Aí não tem só o Taylor, tá? Também tem o Robert Merson. Ele deixou um legado lá na página 46. Foi o primeiro missionário a traduzir a Bíblia completa para o chinês. Tá? Ele foi o primeiro missionário a traduzir a Bíblia completa. Robert Merson. E aí nós temos também os nestorianos na China, na página 47 e 48. O cristianismo chegou à China no século 7 depois de Cristo, através de mercadores nestorianos pela rota da seda. A estela nestoriana atesta essa presença histórica. Se a gente for olhar, na história vai contar sobre os mercadores. E esses mercadores, eles tinham o fim lucrativo e o intuito de comércio, entretanto, pregava a palavra. Então, assim, isso mostra que é possível a gente pregar a palavra aonde? No nosso trabalho. A gente está lá para evangelizar? Não somente. A gente está lá para trabalhar. Ou seja, fim lucrativo. Né? Trabalho, dever, obrigação. Mas, junto a isso, nós não podemos negar quem nós somos. Entendeu? E nós somos sal da terra e luz do mundo. Aonde nós estivermos, se tiver uma alma vivente, como diz o popular, é uma vida. Se é uma vida, tem necessidade de Deus. Né? Então a gente precisa fazer isso. Por mais que ignorem, por mais que não queiram, por mais que... Enfim, mas o seu papel você precisa fazer. Né? Nós aqui temos a responsabilidade de converter alguém? Não, né? Quem é que tem? O Espírito Santo. É bíblico. Jesus que falou isso, né? Então, se não é meu papel converter, por que eu vou me preocupar em converter? Eu só preciso me preocupar de pregar. Pregar. Somente. Só pregar. Pregue. Ah, mas fulano de tal não crê. Não importa. Pregue. Ah, mas Beltrano
fique escarnecendo. Não importa, pregue. Vê Samuel com Saul, né? Triste, porque Saul, o povo estava pedindo um rei. Aí Deus falou assim: Samuel, não rejeitará tu não, já foi a mim. Mas se preocupe não, que eu já tenho provido de um já. Bem ligeirinho, né? Já tenho provido de um. E depois chegou para Samuel, para Saul, e disse: é um melhor do que tu ainda. Então assim, Samuel estava preocupado, né? Não precisa se preocupar não, irmão. A obra é de Deus. A palavra é dele também. E quem convence é ele também. E o nosso papel, o que a gente faz? Prega. Só isso, prega. Como é que eu vou pregar? De várias maneiras. Você pode pregar vivendo, você pode pregar falando, você pode pregar escrevendo, você pode pregar por um trabalho seu, a sua profissão, fazer com excelência, diferencial na área, na sua categoria, você é diferente. Diferente, aquele que destaca. É uma pregação. E aí quando forem investigar a sua vida, vão ver que você é cristão. Aí, ó, é por isso. Por isso que ele não se mistura. Por isso que ele não se contamina. Por isso que ele foi correto. Por isso que ele é justo. Entendeu? É uma pregação. Né? Aí, os nestorianos pregavam também, assim, nesse quesito, né, lá no século VII, viu, irmãos? Nas antiguidades. E agora, encerrando aqui essa parte da missão na Ásia, vamos agora para as missões aos índios americanos. Capítulo 6. Olha aí. O resumo tá bom, tá? Eu só espero que vocês estejam entendendo também. Né? E se tiver tudo voando também, aí não está servindo. Tem que entender. Se tiver dando certo para vocês, dá certo a gente fazer assim, né? Resumindo, né? Hã? Dá para entender? Que bom. Fico feliz, assim. Tá dando certo? Né? Aí vocês vão fazendo as anotações. Né? Capítulo 6. Missões aos índios americanos, né? E aí, irmãos, nós temos aqui um nome aqui, que é o John Eliot. Página 49 a 50, né? Agora, como parte para a América, nós temos uma classe, e essa classe respinga em nós é muito. São os puritanos. Os puritanos, irmãos, trabalhou na tradução da Bíblia para o idioma moicano. Sua estratégia incluía fundar cidades cristãs para segregar os convertidos da sociedade corrupta. Olha, o plano deles era ousado, né? Radical, né? Mano? Era ousado, viu? O negócio era mais forte, né? Eles trabalhavam, irmãos, no sentido da separação do pecado, da pureza, entendeu? Da santidade. E aí eles fundavam cidades para que a população pudesse influenciar nas outras pessoas pervertida. É exatamente o que Paulo disse em Romanos 12, 2, né? É o 12, 2, é? Não vos conformeis com este mundo, né? Obrigado, viu? 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Olha aí, os puritanos fazendo isso aí, viu? Mas transformai pela renovação. Olha de onde é que vem, do vosso entendimento. Ou seja, você primeiro precisa ser renovado, transformado. Senão você não vai estar sarado para poder tratar um ferido, né? E aí, a gente percebe aqui que os puritanos fazendo um diferencial. E não só o John Eliot, mas também o David Brainerd.
na página 50 a 51, ele foi conhecido por sua intensa vida de oração nas florestas. Embora tenha morrido jovem, com 29 anos de idade, seu diário inspirou grandes missionários, como William Carey, também foi inspirado por ele, e Henry Martyn. E o diferencial do David era oração, vida de oração. E aí temos também o Cameron Townsend, ou o Tio Cam. Ele foi o fundador das Missões Novas Tribos. Focou na tradução da Bíblia para línguas indígenas. Ele defendia que o maior missionário é a Bíblia na língua pátria. Legal, né? A máxima dele. Por quê, irmão? Porque aonde ele não chegasse, mas o exemplar da Bíblia poderia chegar. E ela ia falar. No idioma local, né? Entendeu? E a Bíblia, traduzida na língua nativa, na língua pátria, ela falaria mais do que ele. Porque ele é humano, falível. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E ela levaria a autêntica palavra no idioma pátrio. E aí ele tem essa máxima de que o maior missionário não era ele, mas era a Bíblia traduzida no idioma pátrio. Legal, né? E veja se não é. Por exemplo, quem de nós conhecemos esses homens aqui? Nenhum, né? Mas quem de nós conheceu João Ferreira de Almeida? Nenhum, né? Quem de nós conheceu quem é o escritor da NVI, hein? Tem aí, ó. É o mesmo, né? É o Ferreira de Almeida. É o... Não, Não, King James não. NTLH. NTLH, que é uma linguagem bem daqui, né? Eu não lembro. Mas, se a gente for olhar, a gente não conheceu João Ferreira de Almeida, mas a tradução dele na Bíblia Sagrada chegou até nós e está falando. E está falando. E a essência do Espírito vem junto. Não é interessante, né? Ela vem junto para ver como é a palavra. Imagine só, irmãos. Imagina uma postagem. Uma postagem, por exemplo. Você posta um versículo. Você olha ali o versículo, medita, absorve, é edificado, e você vai e digita. Não é a Bíblia que você está pegando e botando aqui, você está digitando. É você que está digitando. O texto bíblico, o versículo. Aí você posta. Pá. Quem vê, sente o impacto, sente a presença. Como assim, né? Se não foi a Bíblia, mas foi a palavra. Entendeu? Não é interessante, né? Mas fui eu que digitei, mas a essência é do alto. Mas fui eu que postei, mas a presença é divina. Então a gente percebe que o poder está na palavra. Né? É na palavra. Então é muito importante isso aí. É uma ferramenta gigantesca que está nas nossas mãos. No nosso tempo. Que a gente pode usar, sim, como meio missionário. Né? Muito importante. E aí, o Cameron, ele traduziu a Bíblia na linguagem dos indígenas. E ele disse que a Bíblia nunca precisa de férias e nunca é considerada estrangeira, se ela for traduzida no idioma local. Né? Ele fala assim, nunca precisa de férias, porque nessa época já existia missionários que, por ser humano, né, ele precisa tirar férias. Por exemplo, até hoje ainda tem isso. Ainda existe. Os missionários, propriamente ditos, eles vão para missões, são enviados por um período. Já vão sabendo que vão ficar um tempo, um período.
Alguns ficam lá mais do que o tempo que foi. Mas mesmo assim, seja lá o tempo que ele ficar, um dia ele vai precisar vir, vai precisar voltar. E quando ele volta, ele vem como sendo de férias. Entendeu? Ele vem como sendo de férias. É por isso que você, não sei se vocês já notaram, mas pode observar que geralmente quando o missionário é enviado para um determinado local e passa um tempo e ele retorna e fica só visitando igrejas, assim, só culto, 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 culto. Ele não vem com as suas atividades. Entendeu? Assim, tipo, ele é missionário. Se ele é missionário, por que ele não promove uma missão na igreja que ele chegou, né? Por que ele não promove? Ele veio de missão, estava numa obra no campo e veio. Quando ele chega, ele não promove uma missão aqui. Ele fica na dele. Fica quieto. Por quê, né? Porque para ele, na rotina dele, ele está de férias. Por mais que ele esteja no culto, ele está de férias. Entendeu? Isso é cultural. Aqui, ó. Nessa época já existia. É assim. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. O Cameron, ele está dizendo que a Bíblia é o maior missionário, pois ela nunca precisa de férias. Entendeu? Porque o missionário precisa. Hã? Né? E ela não, ela é guerreira, a bichinha. Tem umas que é guerreira que só. A minha, eu tenho uma que a bicha tá sofrida, mas tá valendo ainda. Né? Então, meus irmãos, a gente percebe aqui que das duas, uma. Ou nós estamos bem alinhados, o que esses homens fizeram para ser o precursor, e não em uma igreja, mas em todo um país, em um continente. Ou nós estamos bem alinhados, ou nós estamos bem distantes. E se estivermos distantes, que nós possamos ser impactados como John Wesley foi. Em apenas ver o comportamento de um grupo pequeno, até as crianças estavam. E isso lhe constranger. Mesmo ele sendo já um pastor, mesmo ele sendo ali um missionário, mesmo estando em missão, mas foi impactado por Deus através de um testemunho, de uma conduta. Que nós possamos ser impactados por conduta de terceiros ou pela nossa própria, para que a gente possa se consertar, né? Tipo assim, Senhor, eu preciso aceitar Jesus de novo, né? Eu preciso nascer de novo, como John Wesley fez. Repercutiu ali o seu novo nascimento, quando ele então foi para aquela conferência, 2 anos depois só desse episódio do navio, foi para a conferência com os moráveis, e ali ele foi impactado e teve o seu novo nascimento. Então que nós possamos também ter isso como modelo aí para a gente, né? Para a gente não se acomodar, não achar que já aceitou a Jesus, então tá bom. Só fazer o meu, estou no departamento, vou para os ensaios, vou para as visitas, vou para o culto, tá bom. Possa ser que não, né? Possa ser que você se tornou um mero religioso, um mero cumpridor de compromisso da igreja. E o que Deus quer é que a gente venha fazer a diferença. Né? Não sermos comuns, mas que possamos ser como dinamites, como uma explosão que leva o evangelho com autoridade onde chega. Onde chega faz a diferença. A gente precisa ser assim. Quando nós formos assim, aí poderá se cumprir o que foi dito aqui pelo a dele aqui. Não estou encontrando mais. Ele disse que... achei. William Carey. Ele disse que realizar grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas de Deus.
né? Quando a gente fizer assim, realizar grandes coisas para Deus, Deus não vai ficar na obrigação de lhe dar grandes coisas, não, mas você pode esperar que Ele manda. E Deus fica muito grato, irmãos. Eu gosto muito com isso aqui, eu gosto muito de refletir, é para a minha vida, é comigo. Vou falar algo pessoal aqui para os irmãos. Pessoalmente, eu gosto muito daquele texto de Jesus com a mulher samaritana. Quando ele vai dizer para ela que ela faz uma pergunta a Jesus, perguntando aonde é que se deve adorar. Porque os pais dela disseram que é no monte. E o judeu diz que é no templo. E ela ficou com aquela dúvida, né? Onde é que se deve adorar? Aí Jesus vai e responde, dizendo que a hora vem e agora é, ou seja, já chegou. Né? Legal, né? Assim, não sei se é só eu, mas acho legal isso aí. Aí, ele diz que os verdadeiros adoradores, olha aí. Ou seja, os samaritanos estão querendo adorar de verdade e acham que é lá. Os judeus estão querendo adorar de verdade e acham que é ali. E aí Jesus está dizendo, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade. Beleza, ok. Só que aí Jesus continua. Ele poderia parar aqui, tá tudo ok, já dá para entender, não dá já? Mas aí ele continua. E o texto vai dizer, que Jesus disse assim, que a tais o Pai procura. Aí isso me intriga. Eu, Jesus, espera aí. Quer dizer que os verdadeiros adoradores é o que te adora em espírito e verdade. Ok. Mas o Pai está procurando? Primeiro, irmão, que me intriga. Porque Deus ele é onisciente, conhece tudo. Mas ele está procurando. Das duas, uma. Ou ele é muito exigente, ou é difícil de encontrar. Fechando essas das duas, uma, voltando aqui para a questão de que ele procura, aí eu vou para outra premissa. Qual é a outra premissa? É que uma proposição, apresentar aqui para os irmãos. Se ele está dizendo que o Pai procura, é porque nem os samaritanos, com seu critério de adoração, nem os judeus, com seu critério de adoração, estão atendendo ao perfil de Deus, a forma que agrade a Deus. Porque Deus quer aquele que o busque além do que lhe é devido fazer, do que lhe é proposto a fazer. Por exemplo, a gente vem para o culto, é culto, tal, vem, mas aquilo se torna meio com a rotina. Parece religiosidade, parece só cumprindo a liturgia. Mas no dia que nós viermos para o mesmo culto, mas com o coração rasgado, da gente vier para o mesmo culto, mas aquebrantado, aí é o diferencial, é o verdadeiro que Jesus está procurando. Entendeu? Ele não está procurando porque seja difícil de achar. Ele está procurando porque ele quer que nós venhamos dispor a atender o que ele quer. Aí ele está procurando assim, na hora que tiver um, opa, está aqui, esse aqui. Não é que ele não tinha visto ou não encontrou. É que falta a gente se dispor a se entregar. Porque o culto é o mesmo. É o mesmo culto. O modelo é esse aqui. O modelo é esse. Não existe um outro tipo de culto que seja o que toca Deus. Não, é esse modelo aqui mesmo. A diferença está na busca. A busca é que está diferente. Se você vem como, eu vou para o culto, se eu perder o culto, que não. Aí é o normal. Ele está olhando assim ainda. Aí quando entra um que vem com o coração quebrantado, já vem adorando de casa, chega aqui e se humilha, chega aqui e se entrega, chega aqui e lança nos braços dele. Aí é esse aí. É esse aí. E isso está no nosso alcance. Né? Tá certo? É por isso que em um mesmo culto tem gente que sente a presença de Deus e o outro do lado não sente. Como assim? Ou Deus está ou Deus não está. Né? Ou Deus está, que o outro sentiu, ou Deus não está, que o outro não sentiu nada. Qual foi o diferente aí? A busca. A busca. Tá? Então é isso. Com isso eu fecho aqui. Começa da gente. Começa da gente. O véu já foi rasgado, o preço já foi pago, né? Jesus já ressuscitou, já mandou a promessa do Espírito Santo. Não está faltando nada não, é só nós mesmos. Dá para entender?
Então, é isso. Aqui a gente conclui. Chegamos aqui. É, exatamente. É isso. Algum comentário? Alguma dúvida? Algum nada? Tá tranquilo? Que benção, né? Então, vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Que benção, né? Estamos avançando.